Olá, boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá. Tudo bem, pessoal? Alegria muito grande estar aqui. Como eu sempre digo, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Tudo bem, Bruno? Marcileide? Obrigado, gente, por me dar essa força aqui. Começamos mais um Clube do Jejum, 19h14, 2 minutos atrasado. Vou me esforçar para que isso não aconteça mais. Mas para quem tem 3 crianças pequenas, às vezes a gente não consegue ser fiel ao horário como precisaria ser, né? Então, pessoal, eu quis chamar essa live aqui para vocês hoje, porque a minha intenção não é, assim, falar de mim, né? Não é fazer propaganda de mim, não é isso. Contar um pouco da minha história para vocês hoje, também para que, de repente, alguém possa se sentir que isso possa ajudar, né? Pode ajudar de alguma forma você, para que você tenha saúde também, né? O que eu quero falar para vocês, gente? Vamos ver se tem mais alguém entrando, pra gente começar pra valer. Ok. Então, gente, a minha história, assim, como médico, né? Eu sempre, desde pequeno eu quis ser médico, né? E tudo mais. Finalizei minha graduação em 2010. E quando eu fiz clínica, porque eu gostava de tudo, então eu escolhi clínica. Então, antes eu tinha interesse em fazer todas as especialidades, né? Pelas quais eu passava na graduação. Até que eu descobri que, já que eu gostava de tudo, então meu caminho realmente era a clínica médica, né? Quando eu cheguei no 2º ano de clínica médica, eu passei por um problema bem grave, bem sério, né? Eu estava casado, me casei em 2013 com a minha esposa maravilhosa, Tamisa, e a gente teve o nosso primeiro filho, o Miguel, o primogênito. Quando ele nasceu, eu estava numa rotina de plantões muito grande para sustentar as finanças da casa, não tinha autonomia sobre o meu horário, não tinha autonomia, não escolhia o que comia, então vinha o que comia, eu me alimentava do que existia, né? Não tinha nenhum conhecimento sobre nutrição balanceada, adequada, só o que a gente já ouvia falar. Achava que o que quiser que eu comesse ia dar certo, que eu nunca ia ter doença nenhuma, né? Até que o meu filho nasceu, e quando ele nasceu, eu me vi numa situação bem difícil. Eu entrei numa estafa, ou para alguns chamam de burnout syndrome, que é uma síndrome de estafa, de esgotamento. E eu me coloquei numa situação onde estava minha esposa, recém-operada da cesárea, que ela teve que se submeter de urgência, com pouca mobilidade para cuidar do nosso filho pequeno, e eu também acamado do outro lado, sem conseguir fazer nada, né? Então, foi um momento difícil na minha vida. Eu tive que passar 15 dias afastado da residência médica para tentar me recuperar enquanto eu ajudava minha esposa, né? E isso aconteceu uma primeira vez, eu me recuperei, consegui voltar à rotina, iniciei um antidepressivo na época, achando que isso poderia me ajudar, e de fato ajudou. Mas a minha rotina era muito intensa, eu trabalhava às vezes 100 horas por semana. E eu me lembro de uma vez que eu tive que dar um plantão por 48 horas no final de semana, entrando sexta à noite, saindo domingo à noite. Então a nossa rotina às vezes é um pouco absurda realmente no início da graduação, da residência médica, né? Certo? E quando foi o 3º ano de residência, que eu optei por fazer o 3º ano de clínica, porque eu realmente gosto muito do assunto, aconteceu de novo a mesma coisa. A Juliana entrou, a Juliana é psiquiatra e entende muito sobre estafa, burnout. Eu tenho certeza que é um assunto que interessa. É um problema muito grande entre os profissionais da saúde, principalmente, que se submetem, como são profissionais liberais, acabam se submetendo a altas cargas horárias de trabalho sem pensar no amanhã, né? Então a gente acha que nada vai acontecer com a gente, né? Quando chegou no R3, eu
me vi de novo sem energia. O que é que eu tinha de sintomas, né? Meu filho já tinha 1 ano de idade, então eu não conseguia acordar 6 horas da manhã. Eu tinha que me levantar porque eu tinha que bater ponto na residência, então eu tinha que cumprir horário. Então eu me levantava como que um guindaste me levantando da cama. E eu tinha que chegar no trabalho 7h15, eu sempre me atrasava, eu me sentia péssimo com isso. E eu percebia que todo mundo me olhava e tudo mais. E quando eu chegava no serviço, eu não conseguia ter energia nem para me levantar da cadeira. Eu comecei a perceber que isso estava se tornando cada dia mais agravado. E eu comecei a pensar, o que está acontecendo comigo? Eu tenho diagnóstico de hipotireoidismo há muitos anos, então eu pensei, será que eu estou com a minha tireoide descompensada? Fiz exames, estava tudo normal da parte tireoidiana. E aí eu comecei a perceber, eu estou tendo uma nova estafa. Eu preciso me tratar. Naquela época eu já tinha suspendido o meu antidepressivo e aí eu voltei com um segundo tipo de antidepressivo. Eu comecei a usar novamente, só que um outro tipo. E a sensação era péssima. Eu não tinha disposição para ficar em pé na hora das visitas médicas. A minha vontade era de ficar sempre me escorando na parede. E assim que eu tinha uma oportunidade, eu voltava a me sentar. Quando eu chegava em casa, eu simplesmente desabava na cama. Gente, naquele momento... Tudo bem, Ana? Naquele momento, eu tive, assim, uma depressão importante de reconhecer que eu não estava conseguindo render. Jovem, né? Novo, menos de 30 anos e querendo render. Obrigado, Lara. E querendo render demais no trabalho e realmente sem conseguir, já com um filho... E chegava em casa meio decepcionado por não conseguir render. Eu queria aproveitar mais o meu ano de residência, mas eu sentia que eu sempre deixava algo a desejar. E meu Deus, eu preciso de ajuda. Essa foi uma segunda estafa que eu tive. Por um lado foi mais intensa porque eu não parei de trabalhar, então eu não consegui me recuperar 100%. Até que aconteceu algo, né? E aí foi o turning point que a gente chama, o ponto a partir do qual as coisas começaram a mudar, né? O que foi que aconteceu, gente? Acho que muitos de nós têm tido alguma experiência com o Dr. Ítalo Marcilli, né? Ele é uma pessoa realmente incrível, né? Incrível. E a minha esposa sugeriu, meu amor, assista uma aula de suplementação do Ítalo. Pode ser que te ajude com alguma coisa. Ela viu o meu sofrimento, né? Ela via minha baixa autoestima de não conseguir dar tudo que a minha família precisava e tudo mais. Então, eu assisti aquela aula de suplementação do Ítalo, que durava uma aula, e eu assisti como só existisse aquilo na minha vida, né? Assim, eu engoli aquela aula e fui dormir mais de meia-noite, porque foi a noite que ela me apresentou e eu fui assistir aquela aula. E quando terminou a aula, eu olhei assim, né, para mim mesmo e disse, eu não sei o que ele está falando, eu não sei que suplementação é essa, eu nunca aprendi sobre isso na minha faculdade. Quem é esse cara? Parece ser alguém importante, né? Como eu tô muito mal, eu vou dar uma chance. Comprei a suplementação que ele indicava, principalmente para quem se sentia fadigado, sem força, sem energia. Gastei uns R$500 nessa época. E eu vou dar essa chance. E aí eu comecei a tomar, na época era whey protein, né? É aquela suplementação que muita gente que segue o Ítalo faz, né? O MCT e a derribose. Aconteceu que eu comecei a perceber melhor. Dia após dia eu comecei a sentir mais disposição, mais energia, mais coragem. E eu percebi, algo está acontecendo, né? Teve uma pessoa também, uma amiga minha, a Marília, que também é minha madrinha, eu sou o padrinho de casamento dela, ela e o Rubinho, que também me indicou seguir as coisas do Ítalo. E eu comecei a perceber, isso aqui tá fazendo algum efeito para mim. E pronto, gente, ali foi o start, né? Foi o ponto de partida. A partir dali, eu abri os meus olhos para uma realidade que eu não conhecia a partir da minha faculdade. Eu nunca havia estudado sobre nutrição. Para vocês terem uma ideia, gente, na faculdade de medicina, eu não me lembro se eu tive 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto sequer sobre nutrição, noções de nutrição
de uma alimentação saudável. O máximo que a gente recebe na faculdade é alimentação saudável. Precisamos de uma alimentação saudável. Não podemos ser sedentários, precisamos evitar isso, evitar aquilo. Mas o que exatamente é uma nutrição saudável nunca foi falado. Nunca foi falado. A Juliana está confirmando aí. A gente não tem essas aulas. E eu fiquei numa situação que eu disse, eu não sei o que é isso que ele está falando, eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar já clínico, já tinha terminado a residência, começado a minha prática, aberto o meu consultório e percebido que eu tinha um novo mundo na minha frente que eu precisava desbravar. E eu comecei a engolir tudo que eu tinha pela frente. Uma amiga minha com quem eu trabalho, a doutora Yara Castellani, ela me orientou a fazer um curso do Dr. Gabriel de Carvalho, que é um nutricionista funcional. Vamos lá. Se é a pessoa no Brasil que fala sobre esse assunto hoje, eu vou segui-lo. Era um curso de interpretação de exames laboratoriais, que inclusive acho até que ele vai abrir inscrição hoje, coincidentemente, que mudou minha cabeça assim, realmente demais acerca da interpretação de exames, compreender o que é o ideal, não somente valor de referência, o que é valor de referência, que é apenas uma estatística populacional, não necessariamente é o normal. Isso mudou minha prática clínica completamente, realmente mudou. A minha visão acerca de saúde aprimorou. Eu comecei a entender qual o problema que havia por trás da nossa alimentação ocidentalizada e eu comecei a implementar isso em mim mesmo, né? O erro que eu tive foi que eu fui para uma consulta com psiquiatra, viu, Juliana? Não sei se você ainda está aí. O meu erro foi esse, eu só fui para uma consulta com psiquiatra e não fui mais, né? Eu fiz o meu tratamento comigo mesmo, mas graças a Deus tem dado certo, né? E tem 2 anos que eu desmamei o antidepressivo, não uso mais antidepressivo. E o que é que eu tenho feito? Eu descobri, né? Que aí é uma coisa que eu vou falar daqui para o final dessa live. Eu descobri um segredo, né? Eu descobri um segredo que não é falado para ninguém. Ninguém. Eu vou falar para vocês, talvez até muitos já saibam, mas que existe uma coisa única na nossa vida, né? Nós somos uma coisa só, alma, mente, espírito, corpo, né? Não há divisões para nós somos uma coisa só. Então, a minha cabeça não estava bem, isso refletia no meu corpo. A minha espiritualidade não estava boa, isso refletia no meu corpo. O meu corpo não estava bem, isso refletia nas outras áreas da minha vida, né? E isso foi como um perpetuador e um gatilho de depressão e de estafa para mim, né? Quando eu comecei a entender que eu precisava melhorar a avaliação da minha vida, de como eu lidava com os estresses, com cada conta bancária que chegava para eu pagar, a responsabilidade que eu tinha de sustentar minha família, de sustentar o segundo filho que veio, né? Eu comecei a entender que eu precisava crescer, que eu precisava amadurecer, que eu precisava me tornar homem, que eu precisava me tornar adulto. Eu não estava mais morando com a minha mãe, eu não estava mais morando com meu pai, então eu tinha que me virar, né? Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Eu comecei a entender que agora eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha saúde. Se eu não tenho saúde, eu tenho que ir atrás. Semana passada uma pessoa chegou para mim: Doutor Ivan, o meu marido não quer... Aliás, mais de uma pessoa chegou para mim essa semana dizendo a mesma coisa: o meu marido não se cuida, não quer ter saúde, não quer que eu faço, né? Então, existe uma coisa que é aquele insight pessoal que a gente precisa ter, de que a nossa vida é um todo, que a gente não pode cuidar só de certas partes, né? A gente não pode cuidar só de uma área e deixar outra descoberta, né? A gente não pode só ter uma alimentação saudável, esquecer a nossa vida de família. A gente não pode esquecer cuidar de uma área e deixar descuidar da nossa parte espiritual, nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas ao nosso redor, nossa relação com o corpo, enfim, com a mente, né? Com o nosso trabalho. Então, aqui também é uma chamada para você que está assistindo essa live, para que você abra os olhos, né? Abra os olhos, a nossa vida é muito bela, nós temos tantas coisas para viver, para experimentar, para trocar experiências, para nos educar uns aos outros, né? É importante a gente estar aberto ao outro, mas nós temos muito
muito a fazer em nós, nas pessoas ao nosso redor. Cada um tem uma missão específica nesse mundo, uma missão particular mesmo que precisa encontrar. O que tem acontecido comigo é que eu tenho encontrado essa minha missão, né? Então isso revolucionou a minha visão sobre a medicina. Hoje eu entendo a medicina como uma forma de ajudar as pessoas a escolherem um caminho melhor, né? Que vem da etimologia da palavra medicina, que vem do latim medere, que é mediar, escolher, né? Fazer com que aquela pessoa na tua frente, que passa por um problema, saiba tomar boas decisões, né? Saiba tomar boas decisões. E aí eu tenho descoberto que uma nutrição saudável realmente é o pilar de uma vida de saúde, associado a um equilíbrio, a uma vida espiritual de verdade e também uma saúde mental, né? Essas coisas juntas nos dão saúde realmente, né? Então, gente, o segredo que eu queria dizer hoje também, para quem ficou até agora, né? Não sei nem quantos minutos a gente tem aqui de live, a gente tem aqui já 12 minutos, 13 minutos, é que eu nesse tempo todo, para vocês terem uma ideia, eu estava obeso, eu tinha obesidade já, eu estava com resistência à insulina, os meus exames começaram a mudar, eu comecei a ficar preocupado, né? Então, quando eu comecei a melhorar a minha alimentação, quando eu comecei a estudar o assunto e ver que o negócio era sério e que eu precisava adquirir todo aquele conhecimento que a faculdade não havia me dado, então eu comecei a perder peso, comecei a melhorar a minha alimentação, contratei um personal trainer maravilhoso, que é o Cleiton. E aí, hoje mesmo, gente, confirmou que eu perdi mais 1 quilo. Eu tô com 16 quilos a menos, porque eu tava realmente com peso para além da conta. Já com algumas dores articulares eu tava, por causa do sobrepeso, né? Por causa da depressão. Então, qual é o segredo, gente? Que eu acredito que muita gente quer emagrecer, quer ter melhor qualidade de vida e não consegue, passa de um plano para outro, passa por uma dieta para outra, e vai e volta, perde peso, ganha peso, né? Eu tô nisso há mais de 1 ano, então já tenho alguma experiência. O que eu vejo também é que as pessoas, elas precisam entender que elas não vão perder peso, elas não vão ter qualidade de vida com uma medida ou 2 isoladas. Ela precisa repensar a vida dela por inteiro. As suas relações com seus familiares, a sua relação com os filhos, com o seu marido, precisa de reconciliação, precisa saber perdoar as pessoas ao redor, precisa ter uma boa relação com Deus, precisa ter uma boa relação consigo mesmo, aceitar os seus próprios erros e saber crescer aprendendo com suas próprias falhas, né? Ser esperto, né? Aprender com as próprias falhas para crescer, não para se culpar e de forma infinita e não sair daquele poço de autocomiseração, né? Nós precisamos crescer, amadurecer. E a saúde de verdade, que eu tanto tenho falado aqui no meu perfil, que eu tenho tentado propagar por aí, ela é uma saúde completa, não existem divisões no ser humano. O ser humano é uma coisa só, né? Então, se você quer perder peso, se você quer ter saúde, reveja os seus relacionamentos, reveja a sua vida de família, reveja as suas decisões, a sua carga horária de trabalho, reveja, adicione exercícios físicos. Gente, se eu pudesse dar um remédio para vocês, se eu pudesse prescrever aqui um remédio para vocês, esse remédio seriam pílulas de exercício físico, como falou muito bem o Dr. Wesley Shank e o Dr. Rafa Lund, que falam muito bem sobre esse assunto. O exercício físico, ele é remédio para diversas condições, né? Então, adicione tudo isso, adicione exercício, adicione momentos de lazer, adicione momentos de contemplação da beleza, vá a um teatro com uma bela apresentação artística de verdade, vá para uma boa apresentação de pinturas, de balé, de obra clássica. Veja uma paisagem bonita, viaje. Ano passado eu fui para Gramado com a minha esposa e eu disse a ela, vamos para Gramado ver paisagens bonitas, porque a gente precisa ver a beleza para a gente descansar o olhar, e isso vai nos dar, existem mecanismos interiores de que isso dá mais qualidade de vida, isso ativa alguns genes, algumas hormônios de felicidade, de longevidade, né? Então a gente tem que colocar essas coisas na nossa rotina, né? Então, se você não quer mais ter aquele efeito sanfona, se você quer ter uma saúde e progredir de tempos em tempos e não mais ficar voltando atrás, você tem que criar novos hábitos paulatinamente, certo? Paulatinamente.
Tá? Essa semana eu coloquei no meu Insta algumas orientações, né, de 11 motivos. Massa, Vlad, que terra maravilhosa essa que você mora. Adoro o Gramado, hein? Contemplação do belo é muito importante, está ao alcance de todo. Perfeito, Juliana. O belo, ele existe. O belo está ao nosso alcance o tempo todo. Eu estou aqui rodeado de beleza, eu tenho alguns ícones, algumas obras de arte na minha casa, eu até preciso botar mais, né? Melhorar esse estúdio que está aqui também, né? Porque eu estou dentro de um escritório. A beleza, sim, organizar a casa, não 100%, não existe uma casa 100% organizada, mas a nossa casa precisa ser bonita, cuidada, precisa haver disciplina na nossa rotina, a gente precisa de vez em quando visitar paisagens bonitas. Se você mora na praia, veja mais o mar. Se você mora na serra, contemple a beleza natural da serra, das árvores, da natureza presente no local. Veja lagos, rios, animais, tenha um contato com a natureza, né? Isso tudo é muito necessário, é muito necessário. É muito necessário isso tudo, tá certo? A gente não pode achar que a medicina é só medicamentos, né? Então eu tenho tido essa compreensão hoje, né? E se você quiser realmente ter saúde, ter qualidade de vida, comece a empregar essas coisas na sua rotina de uma forma sistemática, né? Olhe para o céu, olhe para a lua, contemple as fases da lua, contemple os dias como eles mudam, não reclame do calor, é um fenômeno natural também, o frio é um fenômeno natural também. Veja todas as coisas como são estáveis, como são belas, isso tudo vai te dar mais saúde. Tá? São os remédios naturais ao nosso redor. Se a gente utiliza eles em nosso favor, a gente vai precisar cada vez menos de antidepressivos. Tá certo? Isso é real, gente, já tem muitas pesquisas mostrando isso. Né? Contemplação da beleza, estar ao ar livre, botar o pé no chão no gramado, reduzindo riscos cardiovasculares, reduzindo marcadores inflamatórios. Tem muita coisa, gente, né? Colocar plantas em casa, né, meu? Vamos colocar, né? Então, esse é o segredo se você não quer voltar a perder aquilo que você conquistou, né? Tem sido a minha história, né? A minha história tem sido de conquistas paulatinas, devagar, conquistando uma coisa, depois outra, com muito suor, acreditando que há sempre uma possibilidade de crescer mais, né? Incorporando uma dieta nisso tudo. Entendem? Não é a dieta o ponto de partida, nem um ponto de chegada. Todas essas mudanças vão sendo incorporadas dentro de outras mudanças na sua vida. É muito mais uma mudança aqui, ó. Né? Deixar de comer, não é simplesmente deixar de comer uma pizza ou deixar de comer aquilo que você, o carboidrato, o pão, não é bem isso, gente. É começar a entender que ter saúde é fazer as escolhas certas acerca de tudo na vida. Isso é importante. Anotem isso. Ter saúde é o máximo possível que você conseguir fazer as melhores escolhas em todos os aspectos, né? Escolher a melhor esposa, escolher a melhor profissão possível, aquilo que mais tem a ver contigo, escolher a melhor rotina, né? Escolher o melhor alimento, entende? Não é uma questão de restrição. Tem muitos críticos à dieta low carb, tem muita gente que critica a dieta cetogênica, tem muita gente que critica o jejum intermitente, porque ainda não entenderam essa mudança de visão, de paradigma. Elas querem apenas prescrever dietas para as pessoas, querem fazer com que elas comam de 3 em 3 horas e não abordam nada além disso, né? Mas não é assim. Se você quer ter saúde de verdade, você tem que aprender a escolher as coisas de verdade na sua vida, né? E rejeitar aquelas que não correspondem às suas propostas, aquilo que você sabe que vai te fazer bem. Então, eu propus também um exercício lá no Clube do Jejum, bem interessante, que era identificar o que você quer de hábitos novos, identificar aquilo que você percebe que não te faz bem e começar a pôr em prática, né? E tem sido interessante, algumas pessoas têm feito, né? Eu animo que você faça isso também, tá certo? Na minha busca por uma alimentação saudável, por saúde, eu tive que adicionar o exercício, como eu falei, eu tive que ajustar meu horário, então eu deixei de dar plantão noturno, para muitos colegas isso é um absurdo,
A Silvânia, você tem que entrar no Clube do Jejum. Vou já falar com você sobre isso, tá certo? Né? Então, vamos lá. Qual é o meu segredo, tá? Melhorei minha alimentação. Aí, como é que eu melhorei minha alimentação? Vou dar algumas dicas para vocês, né? Do que eu fiz, tá? De forma bem prática. Eu substituí refrigerantes. Primeiro eu comecei a tomar refrigerante zero, que não tinha impacto do carboidrato. Hoje em dia eu tomo muito pouco e quando eu tomo é alguma coisa zero, certo? Mas de forma geral, substituo refrigerantes, bebidas energéticas, sucos, chás adoçados, substituo isso tudo por água, chás e café sem nada, certo? Não adicione açúcar. Você pode até tomar uma água saborizada, mas tudo sem açúcar. Foi o que eu fiz, tá? O segundo ponto eu botei especificamente, tome o café preto puro. Aprenda a tomar o café preto puro, gente. É muito bom o café, que para quem gosta, que você não é obrigado a tomar, claro. Mas se você gosta, aprende a escolher um bom café, um café gourmet, 100% arábica, que ele já tem um dulçor natural, você não precisa adicionar nenhum adoçante. Se você se adapta a identificar o sabor daquele café, é muito mais prazeroso. Se você achar que precisa botar um adoçante, evite ao máximo, porque pode alterar a microbiota intestinal, pode alterar a resposta pancreática, a secreção de insulina, então não indico, tá? Mas mesmo assim, não, doutor, eu quero usar. Então os melhores são o eritritol, o xilitol, talmatina e a estévia, por exemplo. Outra dica, dê preferência a iogurtes naturais e evite aqueles iogurtes cheios de coisinhas no rótulo, de morango, de framboesa, de banana, de preparado de frutas, nada disso, gente. O único iogurte que realmente dá saúde, isso foi o que eu fiz, tá? Eu troquei iogurtes que eu tomava apenas por iogurte integral. E não adiciono nada. E se eu quiser, tiver vontade de botar um dulçor, um outro sabor, eu coloco o quê? Eu coloco frutas vermelhas, um morango, uma amora. Aqui no Ceará é mais difícil, né? Mas morango é mais fácil a gente encontrar. E raramente, se eu quiser fazer uma sobremesa, eu boto lascas de chocolate que tenha mais de 70% de cacau, ou mesmo cacau em pó 100%. O que é que eu fiz também? Eu troquei os sucos por frutas. E eu só como frutas geralmente após uma refeição. O que é que acontece se você come frutas de estômago vazio? O índice glicêmico vai lá para cima, você acaba tendo alta liberação de insulina. Então, para mim, eu preferi não fazer isso, tá certo? Depois eu quero essa receita do iogurte, Juliano. Então, dê preferência a frutas in natura, né? É o que eu tenho feito. O que é que acontece, gente? O fruto, né? Ele é carboidrato solúvel e insolúvel. Ou seja, carboidrato, como a gente conhece, e o insolúvel são as fibras. Se você tira as fibras e pega só carboidrato puro, você está comendo só carboidrato, 100% carboidrato, e você tira a fibra, que poderia diminuir o pico de insulina. Então, eu prefiro sempre frutas in natura, né? O que foi que eu fiz também? Quando batia fome, alguma coisa, eu comia o que tinha na frente, derrubava chocolate, biscoito recheado. Agora não, agora o que é que eu faço? Eu substituí por castanhas, amêndoas, azeitonas, um pedaço de queijo, até linguiça, às vezes eu como também, artesanal. E pode ser também um pedacinho de chocolate acima de 70% de cacau, tá? Que mais? Tenho fugido das barrinhas de cereais, né? Muitas vezes eles têm uma carga de carboidratos muito grande, então eu tenho evitado. E se eu quero comer alguma sobremesa, eu como algum pedaço de fruta. É o momento em que você tem menos carga glicêmica naquele momento, pelo alimento que você já ingeriu, então tem menos influência. Bebidas alcoólicas, eu sempre gostei de vinho, mas eu tenho evitado cerveja, porque eu tenho feito uma dieta low carb, tá? Mudei muito os meus hábitos de supermercado, deixei de comer farofa, deixei de comer arroz, deixei de comer feijão e optei mais por comer alimentos, legumes low carb, mais proteína, tá certo? Abobrinha, berinjela, mais ou menos isso, odeio barrinhas. Então é importante mudar os hábitos de supermercado. Para isso é importante refazer o cardápio da semana da sua família. Você já fez o cardápio da sua família, né? É interessante a gente rever o cardápio da família, né? Eu tenho restringido também a minha janela alimentar para 12 horas, né? Muitas pesquisas mostrando que se você reduz a sua janela alimentar, você tem
mais saúde. Você tem cetose na madrugada, quando você acorda, você tem os benefícios diariamente de uma cetose. Então você já tem melhor envelhecimento, menos marcadores inflamatórios, você tem uma regeneração celular, favorece como um efeito anticâncer. Então se você come por 12 horas e passa 12 horas todos os dias sem comer, isso é o ideal, assim, né? Fora o jejum, que eu também tenho feito, né? Eu tenho dado prioridade sempre que possível a fazer meu próprio alimento. Isso geralmente só é possível no final de semana e à noite. Mas quando você faz, você curte mais, você entende mais o processo que dá saúde, é um processo que gera trabalho mesmo, que dá trabalho mesmo. Não é algo que cai do céu. Então, isso faz com que eu entenda o processo e que eu incorpore esse processo como algo que precisa sair do meu esforço. Então, se reconciliar com a cozinha é um passo importante, né? Enfim, gente, assumir o controle. Se você não quer mais ter efeito sanfona, se você não quer mais pular de dieta em dieta, o grande segredo, que para quem ficou até o final, é assumir o controle da sua vida por inteiro. Assumir o controle e as consequências das suas decisões. Pouca gente quer assumir as consequências das suas decisões hoje em dia, né? Então eu convido você a refletir sobre quais têm sido as suas decisões diárias, não de uma forma para te deixar para baixo, né? Essa é a intenção, mas com a cabeça erguida, tomar novas decisões a partir de hoje, entende? Porque enquanto estamos vivos, há a possibilidade de a gente melhorar as coisas, há a possibilidade de a gente tomar novas decisões, há a possibilidade de a gente ir por outros caminhos, e há a possibilidade de, enfim, a gente ter saúde, perder peso, não ser mais obeso, deixar de ter diabetes, síndrome metabólica, tudo isso é possível e a ciência tem confirmado isso, tá certo? Então, eu queria agradecer, eu vou finalizar a nossa live de hoje, tá certo? Na semana que vem eu vou trazer um cara legal demais para contar um pouco da história dele. Ele até entrou aqui um pouquinho, mas não vou falar muito não. Porque eu quero mostrar para vocês também os benefícios de mudanças de hábitos, não apenas uma dieta específica, né? Mas o que essa pessoa que eu vou trazer semana que vem fez para encontrar saúde, como ele era antes e como ele está depois, para vocês verem que os depoimentos nos ajudam a gente fazer boas escolhas, tá certo, gente? Então, vocês têm alguma dúvida que querem perguntar? A Alcivânia perguntou nessas 12 horas, pode chá? Entra pro clube do jejum, Alcivânia, tá certo? É importante. Essas dúvidas todas a gente tira, tá certo? Eu vou lançar também alguma coisa a mais sobre o jejum nos próximos meses, pra gente fazer com que todo mundo possa jejuar com informação. Pode chá, só não pode açúcar, tá? Chá sem açúcar. O que mais? Alcivânia, sempre eu oriento as pessoas que estão querendo fazer jejum, que querem ter o máximo de benefício, que evitem carboidratos, evitem calorias, né? Então, assim, o chá geralmente é tranquilo. É bom olhar sempre a tabela nutricional. Se não tiver calorias, se não tiver carboidratos, você pode tomar aquele chá daquele jeito, sem adicionar, repito, açúcar. Tá bom, gente? E aí... Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se você está assistindo no YouTube, você pode curtir e se inscrever no meu canal. Se você ainda não está no meu canal do YouTube, eu também convido você a participar lá. Todas as lives, quando eu termino, eu coloco lá. Você pode compartilhar com quem você quiser. Eu tenho certeza que essas informações são importantes para muitas pessoas. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar disso, não hesite em enviar. A gente precisa ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Então eu fico por aqui. Se você ainda não entrou também no Clube do Jejum, como a Alcivânia disse, eu convido você a clicar no link que está na minha bio do Instagram e participar hoje do Clube do Jejum, tá certo? O clube está ficando muito bom. Eu adicionei mais 2 colegas médicos e vai entrar também um nutricionista para a gente bombar lá o nosso assunto, tirar as nossas dúvidas em prol de a gente realmente vencer nossos desafios de saúde, tá bom? Tá certo, Vlad. Muito obrigado pela audiência de vocês. Depois dessas coisas que eu coloquei de dicas que eu fiz, eu vou depois fazer um post legal para vocês também compartilharem no Instagram. Mas é isso, gente. Vamos ter autonomia, vamos cuidar da nossa vida, vamos assumir o controle. #assume o controle da sua vida, da sua saúde. Boa noite a todo mundo, gente. Valeu!